Olá, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. Mais um encontro de Direito Constitucional para o concurso do TJ/MG 2016. E olha só, vamos iniciar aqui nesse encontro o estudo do artigo 5º e dos seus 78 incisos, ok? Então, sem maiores delongas, produção, bote na tela aí o artigo 5º caput, que diz o seguinte, olha só. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Traz a imagem para mim. Gente, acerca desse caput do artigo 5º, nós já estudamos aí, em aulas passadas, a quem os direitos fundamentais eles se destinam, né? Então nós não podemos fazer uma interpretação literal aí do caput do artigo 5º no que tange aos direitos individuais serem destinados somente aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país. Muito mais do que isso. Esse artigo, esse caput do artigo 5º, deve ser interpretado aí de forma extensiva. Por quê? Porque um estrangeiro que esteja aqui apenas de passagem também é destinatário dos direitos individuais. Uma pessoa jurídica, uma empresa, um órgão público, uma coletividade, também é destinatário de direitos individuais e coletivos, ok? Mas o que é mais interessante aqui, já no caput do artigo 5º, é que ele enumera aí alguns direitos mais importantes aí com relação aos direitos individuais e coletivos. Bota na tela de novo, produção. Olha só, ele traz o direito à vida, o direito à liberdade, o direito à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Vamos falar primeiro, gente, do direito à vida. O direito à vida compreende duas vertentes. Nós temos o direito à vida como sendo o direito de permanecer vivo, o direito de continuar vivo. E é exatamente nessa vertente que não se pode, por exemplo, no Brasil, termos uma emenda constitucional, uma proposta de emenda constitucional que tenha por objetivo, que tenha em seu conteúdo ali, ó, estipular uma pena de morte, ok? A não ser que essa pena de morte seja em caso de guerra declarada. Não sendo essa situação, não poderá haver em nosso país, não pode haver no Brasil, uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, tendente ao quê? A instituir uma pena de morte, ok? Por quê? Se instituir a pena de morte, estará ferindo cláusula pétrea. Estará ferindo aí, ó, a vedação, o princípio da vedação ao retrocesso, ok? Não se pode ter emenda constitucional tendente a criar a pena de morte, porque seria ofensa do direito à vida, ofensa ao direito de permanecer vivo, ok? Bom, no tocante ainda à vida, nós temos que a vida também, ela se desdobra não apenas no direito de permanecer, no direito de continuar vivo, como também no direito de se ter uma vida digna. E para se ter uma vida digna, é necessário que haja ali, ó, o respeito a inúmeros direitos individuais, não é isso? O ser humano, ele não é um fim em si mesmo, né? O ser humano é um ser complexo, precisa de ter liberdade, precisa ter liberdade de crença, liberdade de ir e vir, liberdade de expressão, segurança, propriedade, do jeito que está aí no artigo 5º. Mas olha, quando a gente fala em vida digna, é aquele desdobramento que nós também estudamos lá do artigo 1º, inciso 3º, ok? Que é a dignidade da pessoa humana na sua vertente de mínimo existencial, ok? Então, quando se pensa em direito à vida, não é apenas o direito de permanecer vivo, mas também o direito de se ter uma vida digna. Agora, vejam só, nós estudamos que, na teoria geral dos direitos fundamentais, que não existe nenhum direito absoluto, ou seja, todos os direitos são relativos. Logo, a vida é um direito absoluto? Não, a vida não é um direito absoluto.
a vida seria um direito absoluto se o nosso ordenamento jurídico elegesse a vida como um direito que não poderia, em momento algum, ser colocado em segundo plano. Mas não é isso que acontece. Em vários momentos, em nosso ordenamento jurídico, a vida, sim, é colocada em segundo plano. E deveria ser mesmo. É assim que tem que ser. Então, por exemplo, a gente percebe como que a vida é um direito colocado em segundo plano, mesmo na questão da pena de morte, né? No caso de guerra declarada, poderá haver pena de morte. Então, podendo haver pena de morte no caso de guerra declarada, veja, a vida é um direito colocado em segundo plano. Percebam também que nós temos hipóteses dentro do nosso ordenamento jurídico em que a vida ela é considerada, ela é colocada em segundo plano. Por exemplo, legítima defesa. Quando se fala em legítima defesa, percebam que a legítima defesa é a possibilidade de eu, para afastar injusta agressão, vou repelir ali aquela injusta agressão e no que eu faço, eu reajo a essa injusta agressão, eu mato outra pessoa. E quando eu mato em outra pessoa agindo em legítima defesa, eu não vou ser o quê? Eu não vou ser considerado culpado, eu não vou ter que pagar por aquele crime de homicídio, porque houve uma pessoa que atentou contra a minha vida, eu, para repelir aquela injusta agressão, eu tive que me defender e ao me defender, acabei ali tirando a vida daquela pessoa. Olha só, o ordenamento jurídico colocando a vida ali em segundo plano. Mais exemplos. Percebam vocês também que há possibilidades de termos aí, abortos legais. Então nós temos, o aborto é um crime? Claro, aborto é um crime sim, mas há determinados abortos que o ordenamento jurídico se permita que faça. Ok? Por exemplo, nós temos o chamado aborto sentimental. O aborto sentimental, anotem aí, o aborto sentimental é aquele aborto resultante de estupro. Nós temos também o aborto terapêutico. O aborto terapêutico é aquele aborto que é feito porque existe ali um risco à vida da gestante. E recentemente o STF admitiu a possibilidade de ter aborto para os fetos, para os bebês anencéfalos, ou seja, aquela criança que está na barriga da mãe, mas que é desprovida de cérebro. Ela não teria nenhuma expectativa de vida, gera um sofrimento para a mãe, e aí o STF entendeu que pela dignidade da pessoa humana, da mãe, da gestante, o ordenamento jurídico se permitiria que aquela vida fosse extirpada. Então percebam que mesmo a vida, o mais importante dos direitos, é, por vezes, colocado em segundo plano, ok? Uma questão interessante a respeito da vida, que pode aparecer em concurso público aí, né, no seu concurso do TJ, é que a vida começa de onde, hein, gente? Afinal de contas, a vida inicia como? Será que a vida inicia da concepção? Ou seja, quando o espermatozoide encontra ali o óvulo da mãe, e ali nós temos um ovo ou zigoto, que se chama tecnicamente ali para os biólogos, para os cientistas da biologia, será que ali inicia a vida? E por que o direito está entrando nessa vertente? Por que o direito se mete nessa vertente aí do concernente ao início do que é vida ou não? Porque a vida, ela deve ser protegida. Ela é protegida constitucionalmente, está aí no artigo 5º, vocês estão vendo. A questão toda é que, quando, por exemplo, se faz pesquisas com células-troncos, se permite fazer pesquisas com células-troncos, o que está se manipulando? Será que ao manipular aquela célula-tronco daquele feto, será que não estaria causando aí um grave risco ou extirpando a vida de uma pessoa? E olha,
em relação a isso, em relação ao início da vida, o STF também decidiu que a vida começa através da formação da placa neural. Ou seja, se começou a formar o cérebro, ali existe vida e, portanto, aquela vida deve ser protegida, ok? Nesse mesmo entendimento é que a gente percebe que, por exemplo, vamos ao outro extremo, quando a vida termina. Imagine uma pessoa que sofreu um acidente de automóvel, e naquele acidente de automóvel, ela está praticamente morta. O corpo está inteiro, mas houve a chamada morte cerebral. E aí, para o direito, aquela pessoa ali já está morta. E, portanto, pode-se autorizar, por exemplo, a doação de órgãos. Então, veja como que o direito à vida, ele é muito importante, ele é muito amplo e não é apenas ali uma proteção que se faz a uma vida. Há uma discussão muito maior acerca de quais são as possibilidades que nós temos com relação a colocar a vida em segundo plano, e aí nós colocamos aqui, né, por exemplo, a legítima defesa, a questão do aborto, né, que são todas questões em que a vida é colocada em segundo plano. Mas, professor, eu quero saber o seguinte, como é que isso pode cair numa questão de concurso público? Gente, isso cai na questão de concurso público assim, olha, quer ver? Imaginar uma questão assim, ó. Questão número 1. No concernente, ó, a Constituição Federal, melhor dizendo, a Constituição Federal, no seu artigo 5º caput, protege o direito à vida. No concernente ao direito à vida, assinale a alternativa que não corresponde a esse direito. E aí vai estar lá escrito, letra A. A vida começa com a formação da placa neural, com a formação do cérebro. Verdadeiro. A vida é um direito relativo. Verdadeiro. A vida, o desdobramento da vida, né, do direito à vida, compreende a possibilidade de ter uma vida digna. Verdadeiro. O direito à vida também compreende o direito de permanecer vivo. Verdadeiro, ok? Então, veja, pode cair nessas hipóteses, nessas situações aí, um concurso público, uma questão de concurso público assim, nesse sentido. Por isso que eu tenho que detalhar aqui para vocês os detalhes relativos ao direito à vida. Lembrando que não é direito absoluto, é direito relativo que o próprio ordenamento jurídico coloca em segundo plano. É o direito de permanecer vivo e é o direito de ter uma vida digna, ok? Pois bem, continuando aí, olha só, vamos estudar o próximo direito no artigo 5º. Peço a produção para botar o mesmo slide. Bote aí o mesmo slide, que é o artigo 5º caput. Veja que além do direito à vida, nós temos também o direito à liberdade. O direito à liberdade, pessoal, é um gênero, nós vamos estudar aqui cada um, liberdade de crença, liberdade de locomoção, nós vamos estudar cada um dos direitos de liberdade aqui ao longo do artigo 5º. Mas eu quero falar com vocês agora sobre o direito à igualdade, também chamado de princípio da isonomia. O que diz o princípio da isonomia? O princípio da isonomia significa que devemos tratar os iguais de forma igual e os desiguais na medida das suas desigualdades. Uai, professor, como isso? É que, se você for olhar no próximo inciso, vejam só, inciso 1º, está aí na tela para vocês. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. Bacana. Se a gente fizer uma interpretação literal do direito à igualdade, estabelecido aqui também, não só no caput, mas no inciso 1º do artigo 5º, nós vamos fazer uma interpretação de que, por exemplo, o homem teria direito
a mesma quantidade de dias na licença paternidade que a mulher tem na licença maternidade. Ora, eu não sou igual à mulher, e se ela tem direito a 120 dias, eu também, que tive aí o meu filho nascendo agora, quero também ter o direito à licença paternidade de 120 dias. Mas é assim, gente, que funciona o princípio da igualdade, o princípio da isonomia? É claro que não. Por que que a licença paternidade ela é bem diferente, ela é menor, enquanto que a licença maternidade é maior, é de 120 dias? Por uma simples razão. Nós somos seres diferentes. E não é só no que tange ao princípio da isonomia, o princípio da igualdade de gênero, não. Quando se fala em homens, mulheres, que seja, são todas pessoas diferentes. E é por essa razão que o princípio da isonomia, ou o princípio da igualdade, deve ser aplicada no seu sentido material, e não no sentido formal. Se fizermos a aplicação do princípio da isonomia no sentido formal, estaríamos obrigando homens e mulheres a terem do ordenamento jurídico o mesmo tratamento. E pode isso? Não pode. Por quê? Porque eu estaria causando ali uma desigualdade social. E por quê? Porque nós somos seres diferentes. Então, percebam, a mulher ela tem 120 dias de licença maternidade. Por quê? Ora, é ela que fica grávida, é ela que passa os 9 meses com o bebê na barriga, é ela que sofre a dor do parto, seja cesariana, seja por parto normal. Existe uma necessidade, uma recuperação muito maior para ela. Ou seja, o homem passa por isso? Não. O homem não passa por isso. E por ele não passar por isso, não há que se falar em uma licença paternidade igual à licença maternidade. Isso é tratar os iguais de forma igual. E os desiguais na medida das suas desigualdades. Professor, mas o senhor disse que isso não acontece só com as diferenças entre homens e mulheres. Não, gente, isso acontece com todos nós. Vejam, vocês, que nós temos as chamadas ações afirmativas. O que são as ações afirmativas? Ações afirmativas são ações propiciadas, ações que o Estado vai ter para que possa fazer com que aqueles grupos, determinados grupos sociais, que tenham sido vítimas ali de discriminação por um bom tempo, passa a ter um tratamento diferente a fim de se alcançar uma igualdade material. Exemplo, nós tivemos o exemplo da arguição de descumprimento de preceito fundamental 186, a DPF 186. O que estipulou, o que defendeu, o que aconteceu na DPF 186? Na DPF 186, nós tivemos uma decisão do STF no seguinte sentido. Os negros, pessoas de raça negra, elas poderiam ali, participar de uma determinada cota para poder ingressar na Universidade de Brasília. Ou seja, elas teriam um critério de seleção mais tranquilo, digamos assim, um critério mais fácil, para que elas pudessem ingressar na UNB. E, através dessa ação afirmativa, criou-se as cotas para negros ingressarem em universidades públicas. E por que os negros têm esse tratamento diferente, professor, e eu não tenho? Ora, porque os negros foram vítimas de anos de discriminação, não é? A história, mesmo a história da raça negra, dos negros, no que tange à escravidão, fez com que, durante muitos anos, os negros não pudessem ascender como classe. E é por essa razão que, para alcançar a igualdade, a isonomia material, é preciso que seja dado a eles um tratamento diferente. Ok? Por isso, tratar os iguais de forma igual e os desiguais na medida das suas desigualdades, ok?
Bom, então, olha, a ADPF 186 estipulou políticas de cotas raciais para a seleção de estudantes em universidades públicas. Nós temos também o ProUni, né, o Programa de Universidade para Todos, que estipulou para aquelas pessoas que sempre estudaram ali, ó, em escolas públicas, que pudessem ter bolsas de estudos custeadas pelo governo, para que pudessem ali ascender, né, e ter acesso a uma faculdade, ok? Todos esses desdobramentos do princípio da isonomia. Vejam, quando se fala em isonomia, nós falamos em tratar os iguais de forma igual, os desiguais na medida das suas desigualdades. E há uma diferença entre igualdade formal e igualdade material. A igualdade formal é aquela que está na própria Constituição, mas deve ser interpretada à luz de uma igualdade o quê? Material. Ou uma igualdade substancial, ok? Igualdade formal é eu falar, por exemplo, que eu sou igual à mulher e que por eu ser homem e ser igual à mulher, eu devo ter um tratamento exatamente igual. Essa igualdade formal, ela não é correta. A igualdade correta é aquela que alcança a substância. Portanto, deve-se buscar sempre, na interpretação da Constituição, uma igualdade material. Que significa tratar os iguais de forma igual e os desiguais na medida das suas desigualdades, ok? Então, agora nós vamos estudar o próximo inciso, inciso 2, está aí na tela para vocês. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Esse é chamado de princípio da legalidade, ok? Então veja, de novo aí na tela para vocês. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Quando a gente fala, pode trazer aqui comigo, quando a gente fala de princípio da legalidade, nós temos duas hipóteses aí de princípio da legalidade. O princípio da legalidade, ele é visto para os particulares como uma liberdade, ou seja, eu posso fazer tudo desde que a lei não proíba. Exemplo, eu estou aqui, não estou? Estou aqui ministrando essa aula para vocês. Se eu quiser pegar este pincel e escrever princípio da legalidade, eu posso fazer isso porque a lei não me proíbe. Então, se a lei não me proíbe uma conduta, significa que para mim, que sou um particular, eu não preciso, eu não estou preso àquela legalidade. Ou seja, eu posso fazer tudo desde que a lei não proíba. Ah, mas para a administração pública, e vocês devem estar vendo isso com o professor André, com a professora Tatiana, que o princípio da legalidade no concernente à administração pública, ele é visto de uma forma diferente. O administrador público, o agente público, na sua função, seja qual ela for, ele só pode fazer aquilo que a lei determina. Se a lei não determina, ele deve se manter o quê? Inerte. Diferente de nós particulares. Nós particulares podemos fazer tudo. Tudo. O que nos impede de fazer algo é quando a lei proíbe. Se a lei proíbe uma determinada conduta e eu pratico aquela conduta, eu estou sujeito a sanções. Agora, o agente público, no âmbito da administração pública, nas suas atribuições, ele só pode fazer aquilo que a lei determina. Logo, se aquele agente público, por exemplo, ele te parou numa blitz e emanou uma ordem para você apresentar a carteira de habilitação, o documento do veículo, se ele fez isso, é porque existe uma lei que permite que ele faça aquilo ou que manda ele fazer aquilo. Se um agente público, no uso das suas atribuições,
tem ali, tome qualquer atitude, tome uma decisão, aquela decisão ela deve estar pautada pelo princípio da legalidade. Logo, o administrador público, no uso de suas atribuições, ele só pode fazer aquilo que a lei determina. Diferente do princípio da legalidade à luz dos particulares. Ou seja, à luz dos particulares, o princípio da legalidade permite que se faça tudo desde que a lei não proíba. A legalidade para a administração pública é chamada de legalidade estrita, ou seja, o administrador público, o agente público, está estrito ali àquela ordem, à lei. Ele só pode fazer o que a lei determina, ok? Bom, o próximo inciso nós vamos continuar estudando no próximo encontro. Um grande abraço para vocês, até já.